menor, Sofia, porque está tendo congresso acadêmico. Eu já recebi 2 apps aqui de relatores que estão com alunos fazendo apresentação e, por isso, não estão aqui na reunião. Então, mas, de qualquer maneira, tem uma plateia seleta aqui para te ouvir. Vamos lá, Wallace, pode começar. Não, na verdade, a gente só tem que agradecer a Sofia estar aqui, né? Nós brincamos que nós convidamos a Sofia e o Douglas, mas, na verdade, a gente queria mesmo era a Sofia. E o Douglas, enfim, teve que ir lá para o deputado. O trabalho que eles fazem no Xingu, a Sofia vai mostrar para a gente, é uma coisa maravilhosa. A minha experiência é muito pequena, mas eu mantive uma equipe de residentes lá por 2 anos, foi bem gostoso, acho que a Sofia deve lembrar disso. Então, era mais uma logística monstruosa, que tinha que mandar os meninos de barco, de ônibus, aí eles voltavam, ficavam 3 semanas, mas uma experiência única, né? A gente está vendo agora para voltar, né, Sofia, fazer algumas coisas novas lá, assim que essa pandemia melhorar. O convite para a Sofia estar aqui conosco, né, ela é coordenadora do projeto Xingu na escola, e o convite para ela estar aqui é porque eu acho que nós, principalmente nós ligados ao Comitê de Ética, entendemos muito pouco de como funciona a estrutura societária dos índios, especialmente os índios do Xingu. E isso, volta e meia, vem à tona, porque tem algumas coisas que precisamos fazer. Então, a ideia é que a Sofia nos mostre um pouco como funciona essa estrutura, quais são as características e, obviamente, né, também deixar a gente um pouco com inveja dos momentos que eles passam lá e da vida que eles têm. Sofia, é um prazer tê-la aqui, é sempre um prazer a gente poder conversar com você, mesmo que seja à distância. Você pode já compartilhar a sua tela, se você quiser compartilhar. Então, bom dia a todos. Essa encomenda do Wallace foi muito difícil, porque é muito abrangente falar das características das sociedades do Xingu, falar do projeto Xingu, não vou conseguir dar conta, gente. Então, o que eu elegi algumas coisas para a gente, por exemplo, entender que existem outros modos de se organizar socialmente, de tomar decisões, que eu achei que pudesse fazer sentido para vocês que estão ligados aí a analisar projetos, enfim, entender um pouco melhor essa história. E, para contar do Projeto Xingu, eu não preparei nada, mas a gente vai conversando, né? Eu acabei trazendo algumas imagens que têm muito mais a ver com essa fala que eu pensei em começar com vocês, e vai depender muito da demanda de vocês, do que vocês quiserem perguntar. Eu prefiro diminuir a minha fala e ouvir né, o que vocês têm a questionar. Ainda mais nesse momento que a gente está completamente mergulhado no enfrentamento da pandemia, né, entre os povos indígenas. Então, o nosso assunto é um pouco essa história, né, hoje em dia. Então, primeiro, eu queria dizer assim, falar um pouco sobre essa questão de como as pessoas, as sociedades, imprimem significado a, a, a tudo que a cerca, né? Então, os costumes, as regras, as leis, o comportamento, ele não é uma determinação natural, biológica, da natureza. É uma coisa construída socialmente. Então, esses símbolos todos da comunidade, das sociedades, elas compõem uma cultura. E que ela, obviamente, ela vai se modificando ao longo do tempo, dependendo do como essa cultura entra em contato com outras e vai assimilando, incorporando elementos novos. Então, ela vai se recompondo. E as sociedades indígenas também têm um pouco isso. E para tornar isso mais concreto, dizer, para os povos indígenas, por exemplo, pensar o seu grupo, a sua sociedade, pressupõe um outro modo de se relacionar, um outro modo de pensar o parentesco, um outro modo de pensar a família. Então, para eles, a família, ela tem uma concepção mais ampliada. Muitos povos do Xingu, por exemplo, têm mais, né, alguns homens têm mais de uma mulher, por exemplo, ou
uma família que tem o pai, a mãe e os filhos, aqueles filhos podem chamar de pai todos os irmãos do pai. Podem chamar de mãe todas as irmãs da mãe. Então, são outros modos de conviver, e de comer, e de viver, e de ver o mundo, são muito diferentes, né? Para entender, e aí o título da conversa hoje seria Características da Vida em Sociedade. Então, para pensar essa vida em sociedade, é preciso entender que todas essas regras, elas não são determinadas pela natureza, são criações sociais. E daí elas se compõem de uma forma diferente. Nas sociedades indígenas, por exemplo, a distribuição de poder é uma composição, é um equilíbrio. Para eles, não existe uma família isolada da outra. Em geral, muitos povos, principalmente no Xingu, costumam se organizar de uma forma circular. Eu vou mostrar aqui uma tela, algumas imagens que ajudam a gente a perceber isso, que fica mais gostoso de ver, inclusive. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Nossa Senhora, onde que eu vou fazer isso? Para pegar essa tela que está... Você tem que estar com a apresentação aberta. Tá, peraí, que eu vou abrir ela aqui. Abre a apresentação primeiro, não precisa pôr ela na tela, assim, para passar, mas deixa ela aberta, o PowerPoint aberto. Aí você vai no compartilhar tela. É que eu sempre faço com o Google Meet, eu estou estranhando esse aqui. Não é complicado. Peraí, só um minutinho que eu vou pegar aqui, que fica mais gostoso de ver. Peraí. Tá bom. Nós estamos numa dinâmica nova de reunião hoje, nós temos até o meio-dia essa reunião, então dá tempo de você fazer uma boa apresentação, tem tempo para perguntas, fica tranquilo. Legal. Então, essa aqui já está aberta. Aí eu vou pedir para compartilhar. Aí você compartilha a tela do PowerPoint, que ele te dá várias opções de tela para você compartilhar. Escolha do PowerPoint. Tá. Esse aqui. Perfeito, é só pôr para tocar agora. Estamos todos vendo perfeitamente. Legal. Então, é assim, o viver, né, o cotidiano de uma aldeia, por exemplo, tem essa coisa desse formato circular, por exemplo, como uma aldeia dessa, tá vendo? Ela tem caminhos, hoje em dia, para as estradas, caminhos para o rio ou para uma lagoa, sempre é ligada a um lago, uma lagoa, um rio, porque é uma fonte de água. Hoje em dia, você já tem várias aldeias com um sistema de abastecimento de água, mas, em geral, as roças, as coisas todas, elas têm que ficar em aldeia próximos de água, né? E vocês veem que é interessante que esse espaço da aldeia, ele tem um lado aqui, um pátio central, tá vendo? No centro da aldeia, que, em geral, é um espaço público. É um espaço público que todos tomam conta, a partir das suas casas até o centro, você tem um cuidado que aquela família daquela casa faz. Atrás da casa é um espaço privado, quer dizer, o espaço daquela casa ou daquela família ampliada. Ali é onde eles fazem comida, fazem outras coisas, tem um quintal, tem plantações, tem galinha, eventualmente outros animais. Então, tem essa distribuição do espaço dessa maneira, tem a localização das famílias, em algumas aldeias, dos clãs diferentes, né? E, em geral, muitos povos, por exemplo, no Xingu, tem essa casa dos homens no centro. A casa dos homens, o centro, é um lugar de tomada de decisões, em geral.
E é muito interessante. Tem, por exemplo, um povo no Xingu, os Quincedes, que toda fim de tarde eles vão se reunir naquela casa dos homens. E as mulheres, claro, dependendo da situação, elas conversam antes com seus parentes, com os maridos, os irmãos, os pais, os avós, e lá eles conversam sobre o que está acontecendo. Eu lembro de presenciar situações, desde, por exemplo, entre os Kayapó, em que a discussão lá no centro da aldeia, no fim da tarde, era o preço do petróleo, por exemplo, né? Porque é uma coisa que os afeta cotidianamente, que é a gasolina que ele vai ter que usar para ir caçar, para ir pescar, né? Para pôr no gerador. Então, ainda mais hoje em dia, gente, as redes sociais estão completamente dentro do cotidiano deles, né? O problema é que as redes sociais, particularmente, os WhatsApp, os Facebook, etc., estão muito ligados aos jovens, o que é uma questão aí. Pensando na hierarquia clássica de uma aldeia, o poder de usar essa rede social e de veicular falas para lá e para cá, né, ela está se alterando, está se modificando. Então, por exemplo, para uma organização social clássica, você tem uma distribuição de poder. Você tem um cara que é o cacique, que a gente chama de cacique, né? Que ele tem uma linhagem, não é uma eleição, ele vem de uma linhagem. E aí você tem uma outra pessoa que é o chefe da aldeia. Outro, o cacique, é relacionado à relação daquela aldeia com os não-índios, ou com os outros povos. Você tem aquele que é o dono da festa, de tal festa. Você tem aquele que é dono de uma flauta. Então, essa distribuição de poder é o que faz uma costura que dá uma coesão para a organização social, né? Então, é uma distribuição, por exemplo, de poder mais equilibrada do que a nossa sociedade, por exemplo, né? Mas você tem, claro, em todos os lugares você tem uma hierarquia, você tem um jogo de poder, você tem uma série de questões. Mas existe até visualmente você vê que não há uma discrepância em relação às casas, por exemplo. Em alguns momentos, sim. Por exemplo, quando uma casa está mais velha, ela fica toda detonada, aí eles se reúnem em mutirão para construir aquela casa. E essa convivência, né, esse equilíbrio, ele acontece muito pela reciprocidade. Ou seja, por exemplo, eu tenho uma pessoa que morreu na minha família, então quem vai enterrar é uma outra pessoa. É uma outra família, ou é o cunhado, é uma família paralela, que não faz parte da família mais próxima dessa pessoa que morreu, que faleceu. Então, por exemplo, o cunhado, o genro, é que vai fazer o buraco, vai fazer todos os procedimentos para aquilo acontecer. E aí essa família fica devedora né, de presentes, de coisas para essa pessoa. Então, o tempo inteiro tem. Se eu trago muitas mercadorias da cidade, eu divido com os meus parentes e com pessoas das minhas relações. Se eu tenho uma colheita grande na roça, eu vou dividir com essas pessoas, com essas famílias. Então, é tudo muito comunal, é tudo muito distribuído, né? Por exemplo, e tem um modo de... vamos supor, pensando no vocês que trabalham com a coisa da pesquisa, imaginem que alguém chega com um projeto e fala, olha, eu já falei com os índios lá, está tudo certo, né? Só que ele falou, por exemplo, com um índio que é um jovem que estava lá no Facebook, ele conversou e tal, topou, só que ele não conversou com as lideranças, por exemplo.
não conversou com os caciques, por exemplo. Então, essa pesquisa vai dar problema, por exemplo. Então, dependendo... Sofia, Oi. eu não sei se você prefere, mas eu queria te fazer uma pergunta, sem querer te interromper, né? Mas já Não, estou... pode falar. Não, porque você falou assim, aqueles que nós chamamos de cacique. Você falou no começo da sua apresentação. E aí depois você falou, olha, existe um poder muito mais dividido, um poder muito mais difundido. E agora você me falou assim, você pode ter falado com um membro da tribo, ou um membro daquela população, mas não com as lideranças. A gente consegue definir, assim, a liderança é o cacique? Existem outras lideranças? E por que nós chamamos de cacique? Porque... Cacique é um nome que o pessoal deu para aquele que tinha uma fala ou tinha uma interlocução com o não indígena, por exemplo. Entendeu? Às vezes era chamado de capitão ou cacique, né? Que era o que o não indígena observava. Mas, na verdade, ele podia ser uma pessoa que era chave nesta relação com o exterior, como um ministro da relação exterior, entendeu? Agora, quem é o chefe daquela aldeia que faz toda a interlocução, que faz as conversas na madrugada, nas casas, que recomenda boas práticas, esse é uma liderança que é o chefe da aldeia, vamos dizer. Entendeu? Então, dependendo do povo, você tem vários componentes. Você tem alguns grupos que montam como fossem conselhos, em que eles tomam decisões coletivas, e que é muito comum tomar decisões coletivas, em muitos casos, nessa casa dos homens, por exemplo. Mesmo que as mulheres tomem decisões, elas podem usar, em determinados momentos, outros espaços, tomam decisões, levam, e isso é referendado ou legitimado nessas reuniões do centro da aldeia, né? Em geral, todas as vezes que a gente intermediou ou propôs pesquisas e projetos e falas e ações no Xingu, a gente faz essa conversa com as lideranças, em geral, no centro da aldeia, né? E com as mulheres convidadas, enfim. E é ali que se tomam as decisões, entendeu? Mesmo que eles escutem a nossa fala, vamos supor, olha, eu queria fazer um projeto, como a gente estava fazendo lá, trabalhando as doenças crônicas, e a gente está percebendo que isso está aumentando aqui no Xingu, a mudança no modo de viver de vocês tem levado, a gente está percebendo que tem a ver com o aparecimento da diabetes, da hipertensão, da obesidade. Então, como que vocês estão vendo isso? A gente queria fazer uma pesquisa, ver se tem casos aqui, então tem uma parte que é de pesquisa laboratorial e tudo, e uma parte mais etnográfica de ir às casas, conversar, ver a roça, como é que está a alimentação, se eles estão substituindo as cestas básicas pela alimentação tradicional. Quer dizer, entendeu? Nessa conversa com eles, em geral, ela começa nessa roda aí, nessa conversa com as lideranças, com todos aqueles que podem palpitar. E isso é aberto, é muito interessante. Porque daí as mulheres falam, aí, né, elas falam, não, é verdade, a gente está vendo isso acontecer, a gente acha que é por causa disso, entendeu? Aí o outro fala. E ali eles criam um consenso, né, se aquilo é importante, se é valoroso, se eles querem que dê continuidade. E tem também as avaliações, quer dizer, em outros momentos, quando eu faço, por exemplo, a ação propriamente, depois que eu tenho os resultados, eu devolver para eles isso é sensacional, gente. É muito bacana. Porque eles querem ver, desde o exame de Papa Nicolau, eles querem o resultado, as mulheres querem o resultado na sua mão, porque a gente fez encontros de mulheres explicando o que era o câncer, porque antes não tinha aderência, nem entendimento do que era. Quando se faz esses encontros, essas conversas, né, com tradução, com os professores indígenas, com os agentes de saúde, você tem o entendimento mais claro, né, mais esclarecido do que é o que vai acontecer, do que eles estão sentindo e do que a gente está encontrando, por exemplo.
Então, a gente encontrar a doença já aparecendo, a diabetes, ou a hipertensão, ou a obesidade, conversar sobre isso com eles tem, por exemplo, levado a mudanças muito interessantes. A retomada de produtos da roça, a diminuição do café, que era o veículo do açúcar, né? A utilização do recurso que eles têm em benefícios para outros tipos de materiais da cidade, para entrar, como mudas, como outros tipos de alimento. Então, tem uma série de coisas que essa conversa do pesquisador com as comunidades tem um impacto interessante, né? É bem interessante. Essa aqui é uma casa, uma construção, que está vendo? Aqui é uma brincadeira da molecada, mas, em geral, eles fazem a construção das casas de forma também em mutirão, coletiva, né? Essa é uma das casas que tem no Xingu, que é mais a região do Alto Xingu, e tem, tá vendo no teto, tem essa coisa aqui, ela, arquitetonicamente falando, é sensacional, gente. É porque ela consegue fazer a ventilação acontecer. Então, mesmo que eu tenha fogo lá dentro, para fazer comida, vamos supor, ou outras coisas que eles estão fazendo, aquecendo no inverno, esse ar, essa fumaça, ela sai por esse sistema de ventilação. O que acontece? Com o tempo, você tem goteira, porque a palha vai apodrecendo. Isso tem um tempo de vida. Aí eles descobriram a lona. Aí põe a lona em cima. Aí não tem ventilação. Aí você aumenta a fumaça, percebe? Então, essa conversa, né, do que está sendo incorporado e o quanto isso impacta a vida e a doença é muito louco, é muito interessante. Mas essa é uma casa tradicional que, em geral, moram mais de um núcleo familiar, né? Pode ir de 20 a 30 pessoas, mais ou menos, que moram numa casa, né? Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é essa questão das crianças, né? Em qualquer sociedade, eu coloquei aí, a criança é um pouco o espelho do que está acontecendo com aquela sociedade, né? Com esse tecido social que eu coloquei essa palha aí. Então, você vê crianças, por exemplo, saudáveis, você tem uma sociedade mais coesa. Se você vê crianças com mais doentes, você tem um desequilíbrio. Você tem outras disputas, outras questões envolvidas. Então, perceber isso também é uma coisa muito interessante, né? Por exemplo, em geral, se você for acompanhar a desnutrição, não adianta eu falar com a mãe e com o pai. Eu tenho que falar com a avó. Eu tenho que falar com quem cuida da criança no cotidiano, que ou é um irmão mais velho, irmã mais velha, outras crianças, ou a avó. E a avó não necessariamente mora na mesma casa que a criança. Então, se eu vou lá sem saber, eu vou lá fazer um levantamento, olha, mãezinha, aqui a sua criança precisa comer mais, precisa ficar de olho. Isso vai passar por daqui para aqui e vai embora, não vai ter efeito nenhum. Então, você convocar, por exemplo, os agentes de saúde e as avós, para saber qual é a rede social que está cuidando dessa criança, ou dessas crianças, ou como elas estão se cuidando, você vai ter mais impacto, por exemplo, na questão da saúde. Essa cumplicidade e companheirismo dos avós e netos, ela é muito, muito frequente, na maioria dos povos, né? E isso, por exemplo, é o que nos assusta em relação à pandemia, né? Porque as crianças brincam em todas as casas. Como é que eu vou fazer um isolamento social, né? Proteger essa avó, esse avô, se as crianças circulam todas as aldeias, infectadas ou não, né? Todas as casas, infectadas ou não, e vão lá para a avó ou para o avô. Então, essa é uma das vulnerabilidades do modo de viver entre os índios que a gente
tenho batido bastante, tenho conversado muito com eles sobre isso. E é muito difícil, né? A doença tem chegado na aldeia e espalha rapidamente. Essa é uma das razões, né? Esse cuidado, né, do aconchego, eles também têm canções de ninar, tem uma série de sons para acalmar a criança. A pintura, naquela primeira imagem da criança, tem pinturas que são para proteção da criança. Então, isso é uma outra questão. Em geral, os profissionais de saúde, gente, que chegam lá, quando a criança aparece pintadinha, com resina e tal, na UBS, eles falam: ô mãe, vai lá, dá um banhinho na criança, tá suja. Meu, isso é um baita desconhecimento da cultura local. A mãe pintou para proteger a criança, para não ter espíritos ruins, né? Então, assim, tem uma série de coisas que, né, no cotidiano, se a gente não perceber que são elementos daquela cultura, você não consegue criar vínculo, não consegue ter acesso, não consegue ter impacto na sua ação. Aí, esse é um outro, tá vendo? É uma mãe pintando, né, a criança. Isso é outro povo, o povo Kayapó, que eles usam muito essas pinturas, e é uma pintura de saúde, de alegria e de proteção. Por exemplo, quando alguém está doente, não pinta, né? Porque ele precisa ficar recluso, ele precisa ter uma outra energia, um outro cuidado para cuidar da doença, né? A pintura é preventiva, então. Isso, ela tem mais a ver com a prevenção. Olha que interessante. É, Acho que o Tadei queria fazer uma pergunta também para você. Acho eu. Oi, Oi. eu estava esperando, na verdade, porque eu não sabia se eventualmente na sua fala você ia acabar tocando nisso, né? Você mencionou a questão das lideranças, né? Se identifica, Renzo. Oi, bom, eu sou professor do campus Baixada Santista e eu sou antropólogo de formação, né? Apesar de não trabalhar com populações indígenas, né? Mas a minha pergunta diz respeito à relação que esses povos têm com a medicina ocidental, dado o fato de que, né, é de amplo conhecimento, o fato de que a concepção de corpo, a concepção de saúde, a concepção de equilíbrio com a dimensão espiritual, né, que está muito ligada à ideia de saúde, recorrentemente não é perfeitamente compatível com a forma ocidental de entender saúde, né? Como é que funciona isso, essa relação? Então, aqui mais adiante, eu tenho imagens que eu vou falar exatamente sobre isso, tá? Deixa eu só completar Tá bom, sem problema. Eu vou pegar exatamente isso, é super importante que você falou, Ok. você levantou, e é um dos pontos mais, para nós, um ponto-chave, inclusive, da construção do subsistema de atenção à saúde do índio, que é a atenção diferenciada que pensa e que precisa articular essas práticas, né? Enfim, aqui, por Sofia, exemplo... Sofia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou da mãe que vai com a criança na UBS, que o agente de saúde, isso. Muitos anos atrás, toda a atenção à saúde dos índios se fazia dentro do próprio Parque Nacional do Xingu. A minha pergunta é, hoje em dia, essas UBSs, aonde eles supostamente teriam que ir, estão fora da aldeia, estão fora do parque? Não. Para o cotidiano, Miguel, para o cotidiano tem lá postos de saúde de vários graus, né? Você tem um postinho mais simples para uma aldeia menor, você tem uma UBS um pouco maior, enfim, você tem alguns serviços que são ali, na aldeia, tá? Inclusive os agentes de saúde indígenas que atuam naquelas aldeias, né? E, eventualmente, a equipe que está num polo de uma abrangência maior, uma equipe maior, que tem o médico, o enfermeiro, tudo, se desloca para essa aldeia, como a gente fazia, né? Como a gente faz. Então, aqui eu trouxe essa coisa. Para eles, a concepção do viver tem tudo a ver com a natureza, o que está acontecendo na natureza, em todos os aspectos, né? Um pouco o que o professor da Baixada trouxe, que é Renzo, né? Que essa relação com o sobrenatural, com a natureza. Então, por exemplo, você está ali no dia a dia conversando com o pessoal, de repente o pessoal todo
se alvoroça, vai para as redes, tira as crianças da rede. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Não, é essa nuvem aí, ó, tá vendo? Parece um rolo, assim, meio enrolada, tá vendo? Que ela é um sinal de que alguma coisa pode acontecer, ou deixar as crianças preguiçosas se elas estiverem paradas ou na rede, entendeu? Então, você tem que tirar as crianças da rede, porque senão isso pode afetar a saúde dela. Então, tudo o que acontece, a natureza, a tempestade, né, a chuva, o raio, o desmatamento, o aquecimento global, tudo isso entra nessa história. Então, por exemplo, o aquecimento global que levou eles à fome esses últimos anos, porque eles perderam ramas de mandioca sequencialmente por conta da seca prolongada, eles também veem que os pássaros que anunciavam a boa colheita sumiram, as andorinhas, né? Para onde foram as andorinhas? É um filme muito bacana que mostra isso, gente. É um vídeo curto, muito legal. Chama Para Onde Foram as Andorinhas, que eles falam sobre isso, e os velhos, inclusive. Olha, a gente tinha esse sinal, quando a andorinha vinha, né, eu sabia que eu ia poder ir lá e pegar na roça. Hoje está tudo diferente, está tudo complicado, né? Então, só para dizer que a vida, ela tem a ver com tudo, é como se fosse um organismo só, né? A natureza compõe esse viver, né? E aí, todas as festas, em geral, que eles têm, a maioria das festas, tem a ver com uma proteção ou com, por exemplo, eu fazer a festa de um determinado animal para que ele proteja aquela comunidade. Fazer para aquele animal, para que ele tire a doença daquela pessoa. Às vezes eu faço festas porque tem uma pessoa doente e os espíritos contaram para o pajé que precisam fazer aquela festa para a pessoa melhorar, para aquele espírito que está fazendo mal para ela ficar tranquilo. Então, o viver, né, e o adoecer, o equilíbrio e o desequilíbrio o tempo inteiro comandam a vida da aldeia, né? Aí um pouco das festas também para anunciar passagens do ciclo da vida, que isso também é uma coisa bem marcada entre eles, e os ritos de passagem, como eles têm um componente de vulnerabilidade imenso e, ao mesmo tempo, de fortalecimento para um novo papel social. E isso é uma coisa curiosa. Por exemplo, se a gente trabalha com a pandemia, né, com a doença, eu preciso de um isolamento da pessoa, eu vou trabalhar com essa ideia de que o que eles fazem com uma reclusão pubertária, por exemplo, os adolescentes que vão virar homens ou mulheres, eles separam um pedaço da casa com palha, aquela pessoa fica isolada. Só a mãe cuida, ou alguém da família cuida, e tem tudo especial para aquela pessoa, comida é especial, tudo é especial. Isso, para eles, é uma forma deles resguardarem, porque o momento da passagem do ciclo da vida é um momento de transição, é de vulnerabilidade imensa aos espíritos ruins. Então, ele tem que ficar ali, porque senão ele vai adoecer. Então, o isolamento funciona com essa lógica. É muito interessante. Quando você fala com eles sobre isso, olha, aquela pessoa precisa ficar isolada, porque ela está vulnerável, entendeu? Então, a gente tem trabalhado junto com eles, com as famílias e tudo, como fazer esse isolamento, né? Eu vou mostrar aqui, depois eu volto a essa parte. Como que se mede, né, a saúde de um povo? Para eles, tem a ver com essa capacidade de reprodução social e cultural, né? Está relacionada a esse equilíbrio, né? E depende sempre da relação de contato com a sociedade. Agora, então, indo um pouco na direção do que o Renzo perguntou, essa relação da gente, né, com como os índios percebem o adoecimento, ela é crucial, né, ela é muito importante. Dependendo da evolução da doença, você tem um diagnóstico que é elaborado pela família, primeiro, e depois ela faz um itinerário terapêutico, que ela pode passar por vários atores. A família, um rezador, dependendo da situação. O raizeiro, o pajé, a parteira. E não só, o pajé não é só detentor de um conhecimento, você tem vários tipos de pajé, vários tipos de
conhecimentos relacionados ao sobrenatural ou outras práticas dos pajés, dos xamãs. E hoje estão inseridos nesse itinerário os agentes de saúde, os auxiliares, os técnicos, os médicos, as enfermeiras e os outros especialistas. Eles estão inseridos nesse itinerário terapêutico, né? Então, dependendo, por exemplo, da doença, eles vão atrás do médico, do enfermeiro, do agente de saúde, Renzo, e, mas, ao mesmo tempo, o porquê eu estou doente, o porquê aquela pessoa está doente, quem vai explicar é o pajé. E outra vez eu vou dizer para vocês, essa questão da pandemia também traz para a gente o quê? A vulnerabilidade imensa, porque para eles, vamos imaginar, as características da pandemia, do coronavírus, é que algumas pessoas passam batido, não é assim? E outras morrem. Tem quadros graves. Quem diz que essa fica assim ou assado? Os pajés. E aí, pessoal, imagina isso. Os pajés vão rezar e vão se contaminar. Então, a gente está tendo que criar protocolos, medidas de EPI para os pajés. Então, aquele face shield, por exemplo, a gente está propondo que os pajés usem, para eles também não terem um contato muito próximo, né? A lavagem das mãos. Então, nós estamos bolando um kit pajé. Estamos conversando com os pajés, porque eles estão nesse processo. Claro, como é que alguém fica... Essa doença não pega as crianças tão forte, e pega os mais velhos, e pega um e não pega outro, né? Então, para eles, isso faz com que a expressão do feitiço, das outras causas, apareça. É difícil, gente, é muito complicado. Então, aqui um dos pajés, a gente sempre trabalha de forma conjunta, Renzo, tem coisas que a gente usa e faz, e acompanha, e descreve, e discute o caso com o pajé, e ele, às vezes, traz casos que ele também não dá conta. Ele fala, não, isso aqui não é comigo, vamos fazer junto. Essa paciência é fundamental. Esse respeito, essa conversa, não é assim, ó, cada um faz o seu na sua, ó, se quiser, faz lá. Não, mas essa conversa, ela é muito importante, né? Assim, a gente tem feito cursos à distância de especialização em saúde indígena, em que a questão, toda a disciplina de antropologia trabalha muito essas questões, né, de como é esse diálogo entre os sistemas de cura, né? E é muito difícil. A maioria das pessoas que trabalham com saúde indígena tem muita dificuldade de lidar com isso. Muita. Em geral, as primeiras falas antes do curso são: os pajés só atrapalham. Eles só atrapalham, né? É sempre vista como um atrapalho. Então, desconstruir essa questão da biomedicina em relação aos sistemas de cura é muito o desafio que a gente tem. Muito, muito grande, né? Conhecer, né, o que é bom numa gestação. Né? Não adianta eu dizer para olha como frutinha de não sei o quê. Eles já têm uma receita do que é bom para crescer a criança, o que não é bom. O que peixe é bom, o que peixe não é bom. Então, conhecer isso e trabalhar junto com as mulheres, com as parteiras, com as gestantes, é crucial para que haja uma boa gestação e um bom parto. Então, aqui, esses encontros de mulheres que a gente faz, baseado nos temas que elas trazem, tem sido muito interessante para revelar isso, quer dizer, o que faz um bom parto? Então, tem toda uma história de alimentação, de trabalho, né? É muito bacana isso. Então, a gente fez um outro sobre o parto, e como isso é um boneco, né? A gente fez um trabalho com elas, e elas contando quando que dá certo, o que tem que fazer, o que tem que tomar, como se preparar, né? Essa aproximação, a ideia é que fosse junto com as equipes de campo, que elas trabalhassem junto, em parceria. Mas esse também é um desafio gigante, porque quem está lá no cotidiano, que não somos nós, não tem essa paciência e manda para a cidade. Então, os partos na cidade aumentaram muitíssimo. E, com isso, as infecções hospitalares e a mortalidade infantil perinatal. É visível, gente, isso. É visível, infelizmente. Mas tem uma demanda
da população indígena para ir para a cidade? Como é que você vê isso? Com essa modernização, com o Facebook, as mídias sociais, existe uma demanda, existe um questionamento do cuidado que eles estão tendo nas aldeias? Eu acho que é bem, assim, eu acho que tem várias questões. Se eu tenho uma equipe que está ali no dia a dia, que está insegura para conduzir um parto e uma gestação, você tem toda uma contaminação de que, olha, está correndo risco, né? E então, se você não tem essa escuta, você legitima que o melhor lugar de ter o filho é fora, né? Quando você tem equipes que têm uma sensibilidade maior, que acompanham, que têm, inclusive, condição de avaliar, né, uma gestação de risco, se você tem uma estrutura que você consegue, de fato, fazer um bom acompanhamento e tem uma equipe bem sensível para isso, trabalhando junto com as parteiras, e elas também acompanhando, sabendo o que está ruim, o que não está bom, o que está bem, é a melhor situação. Mas é difícil, é uma coisa também a ser trabalhada com calma, né? A gente teve muitos momentos incríveis com pessoas que tinham essa sensibilidade preparadas e a gente dando condição para isso, mas hoje em dia é muito difícil. Digo para você que é muito difícil. Então as mulheres ficam em dúvida. Algumas querem ir para a cidade, outras não, fogem da cidade para ter o filho na aldeia. Depende muito também desse entendimento e das experiências que elas tiveram fora e dentro. Essa opção de ir ou não, né? Das famílias, das mães, das parteiras, que ela tem acesso. É muito complexo isso, na verdade. Isso vale uma conversa inteira, né? Agora, essa foto, quer dizer, é muito interessante que, para eles, a mãe, a criança e o pai é uma unidade só, é uma substância só. Então, se o pai come um peixe grande quando a criança é pequenininha, essa criança vai ter diarreia. Se o pai faz um trabalho que ele se exauriu, ou ele foi para uma pescaria e trouxe um espírito ruim, ele vai interferir na criança. Se a mãe, claro, se ela come também alguma coisa errada, vai interferir. Então, essa unidade, mãe, pai, criança, é incrível, é uma mesma substância. Tudo que acontece com um, acontece com o outro. Então, isso é muito cuidado, é muito interessante. E é bom de a gente ouvir, da gente escutar, da gente compartilhar e trazer outros elementos que têm a ver com o nosso modo de ver também. E eles aceitam muito bem, se a gente escutar também como eles veem, né? Então, um pouco isso. Você estava falando da construção do corpo, né, Renzo? Eu acho que é isso mesmo. Quer dizer, cada um tem um modo de pensar essa construção do corpo, né? E como ele vai sendo construído ao longo de toda a vida. Então, em um desses encontros com as mulheres, a gente trabalhou a saúde da criança, elas falavam, olha, a gente tem que passar um estalo de uma folha aqui no ouvido dele para ele saber escutar bem. A gente tem que fazer uma massagem com determinadas coisas e modelar a perna dele para ele andar bem. Então, tem uma série de cuidados e práticas que são de prevenção, que são de construção do corpo, né? E é curioso uma coisa, gente, que é assim, o processo de cura, né? Todos os processos de cura têm a ver com a pessoa, com o indivíduo, mas também com o coletivo. Então, não adianta eu dar o remédio para a malária e ir embora. Essa coisa do médico que a gente tem, né, de faz a prescrição, a enfermagem cuida, né? Ali, por exemplo, os pajés, eles têm um modo de olhar e de cuidar que é muito mais integral, e acompanhar. Então, ele vai lá, ele vai visitar bem, vai ver o que sonhou, como é que sonhou, o que aconteceu. Então, esse sonho da pessoa pode estar relacionado a uma questão do pai dela, que é uma liderança que está lá fora. Então, os ruídos e os ataques de feitiço e outras coisas, e maledicências, e espíritos ruins, podem estar atrapalhando o filho da liderança. Olha que coisa, né? Enfim, são
questões que é legal, que é importante conhecer para fazer esse trabalho, para fazer essa relação com eles, né? Por exemplo, a depressão tem coisas muito interessantes que se aproximam do nosso modo de ver, mas eles lidam de uma maneira muito bacana. Para eles, para alguns povos no Xingu, por exemplo, alguns sinais do que a gente chamaria de depressão, eles chamam de outro jeito, para eles é quando a pessoa perdeu a alma, Miguel. A pessoa perdeu a alma. Então, tem uma aproximação grande, né, no modo que a gente vê. Quer dizer, então, para eles, eles vão recuperar, os pajés vão recuperar a alma dessa pessoa, mas para isso ele precisa da família envolvida. Cara, é muito legal. O manejo da depressão é incrível. É muito interessante. De retomar, de resgatar, e ele vem como bebê, a alma. Ela vem por um fio de algodão e é colocada aqui atrás como um bebê. Voltou a alma dele. Olha isso. É incrível, é muito interessante e todos participam, né? Então, fazem com que ele se sinta de novo acolhido pela família, pelo mundo, né? Então, são situações interessantes e legais, né? Aqui uma criança guarani, já é uma outra realidade, não é o Xingu, mas é aqui Jaraguá, que alguns de vocês podem conhecer. Eles estão numa situação de terra muito vulnerável, aí esgoto a céu aberto, uma coisa terrível. E assim, a gente levava os alunos do 5º ano lá, né? E em vários momentos a gente fazia conversas com os pajés, com os rezadores, né, com os professores, enfim. E aí um dos professores falou numa reunião com os alunos do 5º ano, falou assim: olha, você vê, vocês chegam aqui para a gente e falam, olha, vamos usar o chinelinho, porque vocês estão com muita verminose. Então vocês têm que usar chinelinho nas crianças, por isso que elas estão pegando verminose. Aí o cara falou, não, o índio falou, o professor falou, olha, não é uma, assim, a gente não vai usar o chinelo, porque a criança, para ela crescer bem, ser um bom guarani, ela tem que sentir a umidade, o vento, o frio, o calor da terra. Então, eles não vão usar chinelinho. Aí o que você pensa, como profissional de saúde? O que eu vou fazer? Eu vou conversar com eles. O que está acontecendo? A terra está contaminada. Eu tenho que tratar a terra. Então, eu vou chamar o saneamento. Entendeu? A lógica, como ela tem que... Não adianta eu chegar lá e fazer palestra para usar chinelinho. Ou ficar tratando eternamente. Então, tudo isso, né, esse olhar, esse modo de ver e pensar, fala muito, gente. Tem que conversar, tem que escutar, né? Agora, olha essa cena. Ela diz por si só. Não é interessante essa cena? É o que a gente está enfrentando, gente. É o que a gente está enfrentando, é isso. Essa incongruência. Como é que eu faço para proteger? Bom, enfim, eu trouxe muita coisa, mas eu acho que para esse primeiro momento, eu acho que é isso que eu queria passar para vocês. Queria ouvir um pouco as perguntas e a gente pode continuar. Eu tenho um monte de slide, mas estão aí para a gente conversar, tá bom? Bom, mandaram 2 perguntas aqui no chat. Uma delas é do Wallace, basicamente perguntando como que é a relação do pajé com as lideranças. Deixa eu ver aqui. Se toda aldeia tem um pajé, se ele participa das discussões nas casas dos homens, como é que é a relação do pajé com o chefe da aldeia? Basicamente, a pergunta é essa. Tá. Então, o ser pajé, como eu falei, às vezes a gente generaliza com essa palavra, né? A gente usa uma palavra, mas na verdade são vários tipos de conhecimento e de nomes e de formas de exercer esse conhecimento sobre a espiritualidade, sobre o adoecimento, né? Sobre as interpretações de sonho, a conversa com o sobrenatural. Você tem vários graus. E ser uma pessoa, um xamã, alguém que está em contato com o sobrenatural, sempre pode estar associado ou ao bem ou ao mal.
né? Tem isso, tem essa coisa. Então, dependendo do povo, os pajés, claro, participam em tudo, mas tem uma reserva. Tem uma reserva de... muitos deles, assim, é difícil você ver... hoje até que tem bastante, né? Alguns pajés que são lideranças fortes, né? Tem outros pajés que eles reservam um espaço só deles, por exemplo, que, em geral, uma iniciação do pajé, para algum pajé que tem grandes poderes, às vezes ela vem num contexto de doença. Então, é uma pessoa que é muito frágil, que adoece muito, os espíritos podem estar indicando que ela vai se tornar um pajé. Então, depende, Wallace, do momento em que essa pessoa se configura como um pajé, ela pode estar um momento vulnerável, então ela não participa, ou um momento que ela já está consolidada, ela participa das decisões, entendeu? Então, assim, eu acho que depende muito dos povos. Por exemplo, entre os Yanomami, esse conhecimento do sobrenatural é fundamental, e eles fazem isso. Não é um só pajé, são vários que coordenam toda essa relação com o sobrenatural, né? Então, é muito interessante isso. Alguns pajés, por exemplo, eles que coordenam ou dizem o que tem que ser feito na aldeia, que festa que vai ter que acontecer para salvar aquela pessoa. Então, as decisões ou a interpretação do que está acontecendo está na mão dele. Eu vi pajés, por exemplo, como o Pepuri, do povo Cauioeté, antigo Caiabi, que um momento da história, na época da década de 80, teve muitos casos de, para nossa leitura, histeria coletiva. E aí eram vários casos, em várias aldeias, que ficavam convulsionando, mas assim, sem ter um sinal vital associado, era uma coisa meio... né? E aí os pajés começaram a trabalhar um pouco isso, e depois, ouvindo o relato do pajé, ele falava, não, é que os espíritos estavam chamando mais pessoas para serem pajés. E eles estavam dizendo que os Caiabi precisavam se juntar de novo em grandes aldeias, porque eles estavam muito fragmentados, sem poder, diante das outras etnias. Olha que louco. Então, é uma decisão política, de saúde, né? E de toda essa interpretação, incorporando todo esse pensamento. E foi o que aconteceu, eles construíram novas aldeias, se reagruparam e o poder desse povo ficou muito maior. Olha que interessante. Então, os pajés, eles têm um papel fundamental, mesmo que não seja aquele da cadeirinha na casa dos homens, do banquinho, do tronquinho, mas tem toda essa, né, a interpretação do que está acontecendo, inclusive. No sonho do chefe, é o pajé que fala, né? É muito... você vê, é um equilíbrio dinâmico, né? Ok. Tem uma outra pergunta aqui do Laércio, sobre o comentário que você fez no comecinho sobre um pesquisador que entrou em contato pelo Facebook com um jovem índio lá e supostamente ganhou autorização para fazer uma pesquisa, né? Ele está dizendo aqui que possivelmente isso foi feito sem o chefe ter sido comunicado, desculpa. Se esse jovem poderia ser punido. Na verdade, eu vou juntar nessa pergunta, Sofia, uma outra questão, que é assim, tem todo um trato diferente de pesquisas que chegam no CEP quando elas envolvem população indígenas ou determinados tipos de populações vulneráveis. No caso específico desse tipo de população, o pesquisador ele precisa de uma autorização da FUNAI para poder fazer a pesquisa, e aí ele precisa de uma autorização de uma liderança
daquela aldeia onde ele vai fazer a pesquisa. E pelo que você bem demonstrou inicialmente, tem uma pulverização do poder, né? Você fala as lideranças. Como é que o pesquisador vai identificar quem é a liderança que, de alguma forma, teria... Desculpa, estou com um pigarro aqui. Como é que ele identificaria qual é daquelas lideranças que seria a mais apropriada a dar autorização para que a pesquisa acontecesse lá? E aí junta na pergunta do Laércio se tem algum sistema de disciplinar dentro das aldeias, vamos dizer assim, para qualquer coisa, não apenas autorizar a pesquisa, né? Tem. É bem legal essa pergunta, muito boa. Então, eles têm construído coletivamente protocolos para várias coisas, para consulta, né? Para pesquisa, para tudo, para ações do governo. Então, eles têm protocolos para isso. É interessante. Vários povos estão construindo isso, né? Como que você tem que fazer, com quem você tem que falar, quais os passos, entendeu? Então, vários povos estão construindo isso. Então, essa é uma primeira pergunta interessante. Existe um protocolo de consulta, né, para fazer pesquisa, para projetos, enfim, quaisquer? Tem que conhecer o povo. Não adianta eu ir lá, vou colher um monte de sangue, né? Obrigada, tchau. Tem que conhecer como é que funciona esse jogo, entendeu? Porque tem alguns lugares que tem clãs e que você precisa falar com mais de um clã. Não adianta falar com um clã só. Porque, às vezes, ainda mais, às vezes, quando demanda conhecimentos tradicionais relacionados a plantas, relacionados a várias outras coisas. Se é um saber que é coletivo, difícil você fazer uma entrevista em que você colha esse conhecimento e diga, né, e use de uma maneira que não seja autorizada pelo grupo. Isso é uma questão complicada. Então, o conselho, é por isso que tem toda essa tramitação, sabe? Por mais pentelhos que sejam, e isso, desculpa a palavra, mas é chato, porque demora pra caramba, mas, por outro lado, protege um pouco essas questões, né? Então, saber se todos estão sendo, de fato, esclarecidos, isso é uma questão crucial, porque tem a questão da língua. Às vezes, dependendo de como você fala, a liderança pode entender uma coisa e você estava falando outra. Aí, quando você vai fazer a pesquisa, dá confusão, porque a pessoa não tinha entendido. Então, essa tradução, essa conversa, ela precisa ser também bem feita, né? Então, quem são esses tradutores? Quem são as lideranças que tomam decisão na aldeia? São questões que eu acho que são pertinentes para qualquer projeto de pesquisa, sabe? Eu acho que isso é muito importante. E a questão disciplinar? Então, existe, para cada povo, tem um modo de pensar isso. Alguns estão transformando isso num protocolo de consulta. É nesse sentido que eu quis dizer, né? Tá. Bom, tem uma pergunta aqui do Galduros, que é professor lá da psicobiologia. Como o suicídio é visto entre eles? E um pouco ligado à questão de morte, uma outra questão dele também, é se tem algum ritual de velório ou algo parecido, já que não é a família direta que faz um enterro. Tá. Bom, em relação ao suicídio, é um tema muito, muito, muito complexo. Você tem uma concepção do que é... Ops, aconteceu alguma coisa aqui? Você tem uma concepção do que é a vida depois da morte, né? Então, às vezes, o suicida, né, para onde ele está indo? Para onde ele vai? Ele vai para uma terra sem males, por exemplo, entre os Guarani. Então, ele faz essa opção, porque aqui ele já fez a passagem, ele está procurando uma outra questão.
Tem alguns povos, eu não lembro, são povos no norte, no Amazonas, que essa questão, por exemplo, da concepção de beleza, de estar bem, de equilíbrio, é tão poderosa e tão forte, e da beleza, se tem algum problema, eu vou embora, eu estou fora. Tem alguns povos que têm isso, então cometem suicídio de uma maneira mais... uma frequência maior do que a gente está habituado a ver, né? O que a gente tem observado em relação ao suicídio, como eles percebem isso, é sempre com muita dor, muita dor. O que a gente tem visto, e tem alguns estudos, inclusive da Unicef e tudo, em povos diferentes, em países diferentes, é que ele tem acometido muito jovens, e que estão, muitas vezes, num lugar, num limbo, entre o mundo indígena e o mundo do não indígena. Então, essa angústia de não estar lá nem cá acaba também gerando vários tipos de transtornos. Entre eles, muitas vezes, alguns acabam levando ao suicídio. Outras vezes é por não compartilhar com as decisões da família, ou está tendo uma questão passional, uma questão amorosa. Vários estudos, artigos publicados, que mostram que as histórias do suicídio têm a ver com isso, entre alguns jovens indígenas. A gente sempre, num curso que a gente montou sobre sofrimento psíquico, a gente trabalhou essa questão do suicídio também apontando que são várias situações, vários contextos em que isso acontece. O que a gente percebe é que, às vezes, acontece... A questão da contaminação, por exemplo, ela é grande. Então, muitas vezes, os pajés interpretam esse suicídio como um espírito ruim que veio, se apossou da pessoa, por exemplo, e levou ela a cometer esse suicídio. E ele está fazendo a cabeça de outros. Então, a contaminação é explicada também pelos pajés como se fosse um espírito ruim que estava fazendo esse pensamento ruim nas pessoas, né? Então, ou um feitiço, por exemplo. Também é muito comum associar o suicídio a esse tipo de contexto e de explicação, né? Para nosso olhar, a nossa experiência enquanto indigenistas, sanitaristas, a gente tem visto que esses casos aparecem mais quando você tem uma família que está com questões, que está com desestruturações ou com questões sociais e culturais complexas. Você tem, sim, essa questão dos jovens que não estão se sentindo, né, o seu lugar, quando eles estão nesse limbo, ou ele cai numa questão de dependência química, ou ele cai num suicídio, quando ele não suporta essa situação. E, em geral, está associada a esse limbo entre os dois mundos. É o que a gente tem visto, eu estou falando na nossa experiência, mas na interpretação deles tem todas essas outras explicações. Você perguntou da morte. A morte é um momento extremamente difícil, como para todos nós, para todas as sociedades, né? E tem vários rituais relacionados a elas. Quando eu disse que outra pessoa faz, na verdade, o buraco, mas o choro é da família. Então, o velório, o choro ritual, toda a tristeza, pegar as coisas da pessoa, prepará-la para uma outra vida, lá onde ela vai ficar enterrada, eles têm que prepará-la porque ela vai seguir caminho para uma outra vida. Então, ela precisa de coisas dessa vida dela para seguir esse outro caminho. Então, dependendo do povo, tem toda uma elaboração ritual, né? Alguns povos, inclusive, têm elaborações que demoram meses lidando com o corpo da pessoa, né? Ali, no Xingu, para os povos do Alto Xingu, que são a região do sul do Parque do Xingu,
eles têm em comum o Quarup, que é assim, a família passa por um luto durante um ano, em que ela não corta o cabelo, que ela não pinta, que ela não participa de festa. Tem uma série de regras e ela só vai... Primeiro, uma semana passada da morte, tem tirar o luto, que eles falam. Então, você toma um banho, tem que ser por um ritual, a pessoa certa que vai fazer o banho, no centro da aldeia, para tirar aquele luto, primeiro. Aí a pessoa fica em luto até o ano seguinte. No ano seguinte faz o Quarup, a festa, e essa festa é como se a pessoa fosse trazida de novo num tronco, que é a origem das pessoas para a mitologia dos alto-xinguanos. Então, ela enfeita aquele tronco como se fosse a pessoa, com todos os pertences daquela pessoa que faleceu, por exemplo. Né? Inclusive, o Quarup do Baruzzi foi colocado uma série de elementos da cultura deles e também um estetoscópio, coisas que remetiam à imagem dele. Né? E ali Explica quem é o Baruzzi, para quem não sabe. Tá. E ali tem um choro ritual que segue a noite toda, para aí definitivamente o tronco vai para as águas do rio, da lagoa, e todo mundo está liberado do luto. Então, cada povo tem um modo de trabalhar o corpo, a perda, né? Então, cada um é uma coisa. O Baruzzi foi o grande, né, pioneiro e mentor do Projeto Xingu, o professor Baruzzi, e que quando ele faleceu, foi feita uma homenagem a ele, um Quarup para ele, né? O Wallace colocou aí o Quarup do Baruzzi, pelo jeito, na tela. Foi muito bonito, foi muito forte. Legal. A Sabine, professora da Psicobio, quer complementar a pergunta sobre a questão de pesquisa com indígenas. Sabine. Oi, Sofia. É um problema que a gente tem sempre, querendo voltar a essa questão que foi colocada antes, é realmente de quem que a gente deve solicitar autorização para fazer a pesquisa. Então, pelo que você disse, assim, é muito variável, enfim, de grupo para grupo. O que você tem alguma recomendação para fazer, assim, é sabido em de cada tipo de tribo, quem seria essa pessoa? Poderia haver uma referência sobre isso? Ou a gente tem que, de fato, pedir para o pesquisador detalhar os conhecimentos que já se tem sobre aquele grupo para justificar quem será a pessoa, quem serão as pessoas, né, que autorizaram a pesquisa? Porque isso realmente é um gargalo que a gente tem bem importante. Então, a gente teve um caso, por exemplo, acho que era um quilombo, em que o pesquisador esclareceu para a gente que ali não existia uma pessoa que era representante daquele grupo, era tudo coletivo, então, que nesse caso a autorização para a pesquisa deveria ser feita para cada indivíduo e não para o grupo inteiro, enfim. Mas a gente fica muito vulnerável nessa questão sem saber quem que a gente tem que solicitar, então queria ver se você tem alguma ideia para ajudar a gente nesse aspecto. Então, tem algumas coisas assim, por exemplo, você tem, primeiro que as pesquisas relacionadas às questões da saúde, por exemplo, você tem que fazer a pesquisa, a demanda e a autorização dos distritos sanitários especiais indígenas, que têm os conselhos distritais de saúde. Então, os conselhos distritais de saúde reúnem os conselheiros que podem opinar, aprovar ou não aquele trabalho, aquela pesquisa. Estou falando das relacionadas à saúde, tá? E mesmo a FUNAI, ela tem lá os seus coordenadores locais, e que eles, em geral, tanto os coordenadores locais como os conselheiros, etc., podem determinar com quem a pessoa tem que falar. Dependendo, e assim, é muito importante que a pessoa saiba exatamente como que é
quem são as lideranças que comandam aquele grupo. Tem vários, no caso dos indígenas, antropólogos que estudam, tem estudos, tem textos, tem artigos que falam sobre isso, tem pessoas a serem consultadas. E, como eu disse, mais recentemente, muitos povos têm feito esse caderno, esse protocolo de consulta, que esclarece os passos para isso, entendeu? Então, é difícil mesmo, mas, assim, o ideal é que não se fie numa pessoa que está distante da aldeia, do cotidiano, ou que represente só uma parcela do grupo. É preciso, de fato, se eu for fazer um trabalho com o povo indígena, eu tenho que saber como ele funciona, eu tenho que saber, né, quem são, como eles se organizam. Será que Posso seria, então... posso só terminar? Não, Desculpa. não, continuando nisso, talvez a gente vá falar a mesma coisa. Vai Então, lá. será que seria interessante, por exemplo, pedir uma carta dos coordenadores locais da FUNAI, por exemplo, para que os coordenadores locais da FUNAI indiquem quem seriam as pessoas responsáveis? Você acha que esses seria um caminho bom para nós, assim, para proteger melhor enfim, a tribo, ou quem quer que seja? Tanto para o distrito sanitário, no caso das questões da saúde, como para a FUNAI. Eu acho que sim. E também com as associações indígenas, eu acho. Melhor ainda. Tem muitas associações indígenas que são, inclusive, criadas para fazer essa... Por exemplo, desde da Constituição de 88, eles têm o direito de se organizar em associações. Então, eles têm feito isso cada vez mais. Então, as associações podem ser pontos importantes. Conversa com a associação deles, porque as associações, em geral, estão ligadas à organização social do grupo, entendeu? Quem está coordenando, quem é presidente, em geral, é escolhido por essas lideranças, entendeu? É um outro canal bacana de conversar com as associações daquele grupo, entendeu? Se não conhece, com a associação, por exemplo, no caso do Xingu, com a TIX, que é a Associação Terra Indígena Xingu, que congrega várias associações menores de cada povo. Quer falar, Wallace? Obrigada. Na verdade, eu acho que é o mesmo problema técnico, a nossa questão técnica de como lidar com esses projetos que a Sabine está levantando. Mas cada vez que a Sofia responde uma coisa, fica mais complicado ainda. Então, eu acho que eu ia pedir para... Mas tem uma coisa que é interessante. A gente fez com um dos trabalhos que a gente fez com os Quincede, por exemplo, a gente fez a conversa e uma fala e gravamos, né? Então, a gravação é uma coisa interessante, porque eles estão deliberando, entendeu? Então, tem tradução, tem uma série de coisas. Além disso, tem uma tradução na língua. A FAPESP, uma vez, ela aceitou o projeto quando, além do aceite da comunidade e assinatura de todas as lideranças, teve uma versão dessa mesma carta de aceite na língua, com a assinatura deles. Eu acho, falando aí, o Miguel que o diga, eu acho que a gente tem que usar mais a Sofia e o grupo dela como ad hoc para a gente, né? Ou seja, na hora que a gente não souber quem é a liderança, a gente pede para eles, olha, por favor, opine e vê o que você acha desse... Porque... Ou pelo menos, eles pelo menos talvez consigam identificar melhor para aquele grupo específico qual é o caminho a ser buscado para identificar a tal liderança, né? E de qualquer maneira, gente, o que eu acho que é importante é essa consulta ser compartilhada, porque, em geral, o chefe, a liderança, como eu disse antes, é um pedaço de uma história que é compartilhada. Então, o ideal é que essa demanda para uma pesquisa, para um projeto, seja compartilhado com atores diferentes. Por exemplo, com professores indígenas, com agentes de saúde, com lideranças que têm... porque não é só o chefe que... Ele não manda, ele só... como é que eu vou dizer? Ele coordena, ele congrega. trabalha os diálogos, entendeu?
Então, é sempre... Mas a gente fica à disposição, acho que é Bom, interessante. eu tenho uma pergunta, Sofia. Existem populações e populações indígenas, né? Quer dizer, uma coisa foi o exemplo que você deu aqui desse grupo que vive aqui próximo ao Pico do Jaraguá, né? Outra coisa é a fotografia da aldeia que você mostrou lá do Alto Xingu, quer dizer, o contato, entre aspas, com a civilização desses grupos é muito variado, né? Até alguns anos atrás, nessas populações, particularmente se referindo ao Parque Nacional do Xingu, né, que de alguma maneira entravam em contato com a civilização ocidental, vamos dizer, a nossa, não é a civilização ocidental porque eles também estão no Ocidente, mas a nossa civilização dependia de um deslocamento físico, né, que eles pudessem de alguma maneira fazer para fora daquela região ou de brancos, né, de nós brancos entrando ali naquele lugar. Televisão e mídia social mudou isso, né? Você citou aí a questão das mídias sociais, né? Eu me lembro quando eu tive lá nos anos 70, obviamente a televisão já era uma coisa que existia não com a penetração que tem hoje, mas já existia e não se via televisão, obviamente, nas aldeias indígenas, né? Agora, essa questão da mídia social com telefone celular deve ser uma coisa que invadiu aquela realidade, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho o impacto que isso, de uma certa maneira, vem tendo nessas aldeias que, de alguma forma, ainda estão lá muito, entre aspas, isoladas geograficamente, vamos dizer assim, do mundo exterior, mas não mais isoladas como estavam antigamente. Como é que isso impacta o que acontece ali dentro, a vida ali dentro, a organização social? Queria que você comentasse um pouco isso. Olha só, eu acho que, como para nós, como para a nossa sociedade, tem coisas sensacionais, incríveis, que vieram por conta disso, e outras péssimas, horrorosas, terríveis. Vou falar das terríveis. As terríveis têm a ver com, por exemplo, as pessoas, em muitos povos, você tem, quando um jovem fala, dependendo do lugar, ele não deve falar, ele não pode falar. Ou ele tem que abaixar o olho, ou ele não tem a legitimidade para falar. Só depois de de determinado papel social que ele começa a exercer, ele tem, então, a legitimidade para falar e se posicionar no centro da aldeia, né, por exemplo. E uma rede social dessa quebrou isso, porque o cara fala o que ele quer. E muitos falam muita porcaria. Assim, fala mal um do outro, fofoca, matracatrica, tudo que a gente está vendo. Fake news, nossa, é uma coisa que inundou. Inundou. Você está vendo aqui a fake news, está lá já. Entendeu? Então, é uma coisa infernal. Nós estamos vivendo isso na pele. Estamos sofrendo ataques dessa rede social. O que se reproduz, o que tem aqui de embate, de polarização, mesmo em relação à abordagem da Covid, se reflete lá. Gente, é uma coisa, assim, enlouquecedora. E olha que o conhecimento que eles têm de hidroxicloroquina é muito maior do que o nosso, né? Pois é, mas fica essa coisa, né? Porque as prefeituras ali do entorno, Miguel, estão dando kit de prevenção. E aí você vai ter um outro discurso, vocês estão matando a gente. Pô, caraca, velho, é um negócio dificílimo, difícil, não está fácil. Então, essa coisa das redes sociais, ela tem um descontrole. O ano passado, a gente teve uma reunião, a gente participou de uma reunião de todos os caciques do Xingu, que teve que acontecer fora de Canarana, que é
uma cidade mais referência para eles. Porque os jovens estavam sacaneando todos nas redes sociais. Olha isso. O poder de confusão e de impacto disso. Porque você não tem Sofia, controle. Oi. não, eu só queria fazer um comentário sobre isso que você está falando e a gente teve uma conversa um dia desse, eu, você e o Douglas, e que me lembrou muito de um filme, que é aquele filme antigo baseado no ensaio sobre a cegueira, que é uma pandemia, e a gente estava conversando sobre que nessas horas de crise, nas horas de guerra, nas horas de desespero, aparece também o pior lado, né, das pessoas. É Então, inacreditável. o Douglas me falou, e você tinha me falado também, que começa também aí um preconceito enorme, né? Ou seja, como pode um índio ocupar uma UTI na cidade de um branco, né? Eu imagino que isso está sendo um problema também, né? Gravíssimo, gravíssimo, em todos os aspectos, né? Assim, primeiro que, para eles lá, você imagina, para eles, o branco está pondo o tubo e está matando. Então, tem isso também, entendeu? Eles vão para o hospital e são maltratados por conta do preconceito. Então, a coisa se exacerba mais ainda, né? Então, a rede social e tudo, agora tem um lado que é incrível, porque eles estão conseguindo fazer registros e ter uma comunicação. Então, a gente está podendo fazer pela rede social, pelo WhatsApp, um trabalho de educação em saúde, de prevenção incrível e de abordagem dos casos com os agentes de saúde, com os professores e com as lideranças, essas reuniões virtuais. Então, você vê, são os dois lados, assim como para nós, gente. É muito semelhante, na verdade. Quando você falou, Miguel, dessa relação com as sociedades, o entorno, mudou muito, né? Os municípios vizinhos lá, hoje em dia, eles estão muito grandes e o fluxo dos índios é imenso, é imenso. As estradas estão chegando na aldeia, várias estradas. Então, olha que louco, você vê que coisa. Numa das aldeias que a gente estava trabalhando a roça, né? A caça, a pesca. Ah, não, agora não estamos mais caçando, né? Porque antes eles caçavam, por exemplo, os passarinhos para quando a mulher estava tendo o filho, o neném, porque ela não podia comer outras coisas. Mas agora eles vão ali na venda que tem no meio da estrada e compra frango, entendeu? Então, é isso, tudo vai mudando, né? Agora, conversar sobre isso é legal, é importante. Esse diálogo, eu acho que ele é interessante e que dá o contraponto, como aqui também, né? Vou botar aqui só para você explicar um pouquinho. Eu achei o Quarupi do Baruzzi, especificamente, se você puder falar alguma coisa. Que é. É. Então, é muito bonito, né? Foi Forte, né? incrível, foi muito forte. Essa é linda, hein? Você manda para mim? Eu não tenho. Mando, claro. Muito legal. Então, foi um momento muito especial, né? Assim, foi a família do Barus, os filhos, né? E a gente, e os índios sempre falavam que queriam fazer um carupo para o professor. Então, e foi na aldeia Camaiurá. Então, para vocês terem uma ideia, né, de como tem um compartilhar dessa coisa da reciprocidade, a gente foi pedir, conversar com as pessoas, as lideranças de algumas aldeias, e aí todos, entre eles, decidiram que ia ser feito no Camaiurá. E aí o Cotoque assumiu, não, vamos fazer aqui na minha aldeia. Ele chamou para si, porque isso é uma responsabilidade, gente, vocês não têm ideia, porque é comandar toda uma equipe para tirar o polvilho, para fazer o beiju, para fazer as pescarias, é uma loucura. Chamar as pessoas, os convidados, é uma confusão. E tem um dono, que daí ele chamou o Quarupi, aí ele chama alguém para ser dono do Quarupi. Então ele chamou, vamos dizer, o opositor dele na aldeia, que foi quem comandou o Quarupi, não foi o Cotoque. Entendeu? Você vê como são as coisas?
E aí bom, teve toda essa coisa da preparação, e foi uma coisa bacana, porque eles quiseram fazer do jeito que é, assim, tradicional, sabe? Por mais que tivessem adaptações, né? Tava um momento que estava com pouco peixe, então teve que vir peixe de fora, né? Haja peixe de fora. Eles estavam com pouca comida, eram comida de branco, então tinha um monte de branco lá, né? Uma brancaiada gigante, então tinha que ter uma equipe para trabalhar a comida dos brancos e a pintura dos brancos, aí pega e tem a miçanga, mas foi assim muito bacana, e as pessoas que foram, né? Assim, foi muito gostoso, foi muito legal compartilhar depoimentos dos próprios indígenas em relação ao Baruzzi, né? Eles sempre tiveram muito carinho pelo Baruzzi. E, então foi muito bonita, a homenagem foi lindíssima, foi inesquecível, né? As crianças, todos os netos do Baruzzi, até hoje querem voltar lá, né? Foi muito bonito, foi muito forte. É isso. Você não quer falar um pouco? O que você sentiu lá? Está sem som. Essa talvez represente um pouco, né? O Douglas e a Sofia. Foi muito bonito, foi muito bonito. Bom, Bom, acho que não tem ninguém inscrito aqui para falar. O Adriano que colocou aqui, que tentou ir no Quarup do professor Baruzzi, mas pelo jeito ele não conseguiu, né? O Adriano da Cárdia. E aí, Adriano, o que você fala? Eu tentei ir, mas o Douglas disse que estava muito cheio, já tinha muita gente para ir. Eu falei, não, eu vou de ônibus, pego um ônibus até Goiânia, de Goiânia pego um barco até não sei aonde, mas acabou não dando certo. Maravilhoso, como o Alice colocou. E o trabalho de vocês é fantástico, viu, Sofia? Eu venho acompanhando há um certo tempo já, e sempre foi uma coisa que me motivou. Às vezes eu faço os catos dos pacientes dos índios, o Chico, né, que trabalha com vocês, sempre leva para mim lá os casos. Eu sempre achei fantástico esse trabalho que vocês fazem. Tá? Parabéns. Obrigada, obrigada. Fala, Edileia. Não, eu só queria cumprimentar, né, a professora Sofia e todo esse pessoal, e dizer que eu sou do departamento de dermatologia, né, e a dermatologia participa muito também através de um professor que é uma pessoa espetacular, que é o Marcos, né, Florian, e porque tem muita doença dermatológica, né, impressionante o Marcos publicou até um atlas, né, de doenças dermatológicas, e ele atende também quando eles vêm para cá, né? Ele faz um ambulatório de indígenas até hoje dentro do departamento. Ele tem uma experiência enorme, para nós é assim muito rico que ele traz, porque tem umas doenças que acontecem lá que a gente não vê por aqui, algumas que têm uma apresentação muito mais exuberante. E o Marcos conta que ele enfrenta muito essas dificuldades, porque vocês imaginem doenças que se expressam na pele, né? O que não dá margem para as interpretações deles, né? A Sofia deve até saber melhor do que eu isso. O Marcos conta algumas coisas. Mas eu queria contar, algo assim, os residentes adoram ir, volta e meia vai algum residente, né? Junto com o Marcos, é uma experiência muito, muito bacana, né? Eu acho muito bacana mesmo essa questão. Esse projeto nós, inclusive, concorremos a um prêmio internacional sobre o projeto Xingu, né, a dermatologia, um prêmio de dermatologia. Não fomos contemplados com o prêmio, mas o projeto foi muito divulgado lá fora. Foi muito divulgado, foi um laboratório que promoveu esse prêmio, e depois ele promoveu alguns eventos e divulgou, e foi muito elogiado. Então, só queria fazer esse comentário que a gente conhece um pouco desse projeto através do Marcos, que é uma pessoa espetacular. A
A Sofia deve saber bem, tão bem quanto eu, né, Sofia? Sim, nossa, ele é genial. Tem uma paciência, gente, inacreditável. Ele é a pessoa mais calma que existe na Terra, acho. É inacreditável, ele é demais. A gente foi esses tempos, o ano passado, acho que o ano retrasado mesmo, para campo e fomos para os Panará e estava tendo um pênfigo, né? Assim, com características muito inusitadas ali e tinha a ver com a região, com o ambiente. Então foi uma abordagem bem interessante, assim, conversar com os indígenas sobre isso. E ele, meu, assim, hoje ele faz um atendimento ambulatorial com imagem, com telesaúde no WhatsApp e para todas as aldeias. Impressionante. Incrível. E ele tem uma paciência incrível. Ele fez todas. Quando a gente tinha acabado de rodar as casas todas, fazer um monte de conversa, todas as imagens das lesões que ele estava vendo, todo mundo que tinha alguma coisa na pele passava por ele. Aí ele tirava, ó, paciência. Gente, ele é demais. Ele é muito bacana. Em todos os sentidos. Ele na relação com as pessoas, com a equipe, com os indígenas, né, com o próprio trabalho em si, o profissionalismo, a responsabilidade, aqui no Ambulatório do Índio, né, então, na própria Ambulatório da Dermato, enfim, é um cara muito bacana. Eu acho que a gente tem várias pessoas em várias áreas, né, Wallace? A gente tem essa relação próxima e querida em várias áreas, né? Acho que Isso é muito bacana. vocês são muito queridos. Desculpa, mas acho que interrompendo, mas desde o Baruzzi, a relação com os Vilas Boas, você, o Douglas, vocês criaram essa empatia que a comunidade da Unifesp tem quer muito bem, né, o projeto Xingu. Isso é importante. Eu acho que é muito importante isso. Nossa, é fundamental. Então, bom, só para lembrar aqui que a Sue colocou aqui no chat também da Ana Paula, né, que é uma médica que trabalha com o Marcos, né, que também é uma pessoa maravilhosa, segundo a Sue. Eu não conheço a Ana Paula, mas enfim. Ela é muito comprometida, muito acolhedora, e ela me ensinou muito assim o jeito de como entender, né, aquele casal que ela trouxe para a gente cuidar deles. Então, acho que a gente, como médico aqui, a gente muito assim, tem que ser assim, tem que ser desse jeito, e é isso. Com eles, não. Então, eram atendimentos que a gente sentava, conversava, explicava mais uma vez, e tudo era feito assim, com muito... apenas com compreensão deles, totalmente do processo, aceitação. Então, foi um grande aprendizado para a gente. Aliás, eles estão lá em Sinop, né, o casal? Isso, eles são ótimos. A Rio Yui e o Rafael. Eles estão super felizes, viu? Um retorno aí para vocês. Eles estão super felizes, estão ainda em quarentena, em Sinop, e daqui a pouco eles... Desculpa. E essa coisa do ambulatório do índio, né, Sue? Eu acho que o ambulatório do índio tem exatamente essa pegada. O diferencial é esse, né? Esse acolhimento, essa coisa mais integrada e essa escuta, né? Sofia. É muito bonito, assim, muito bonito. Sofia. Oi. O que você vê daqui 10 anos? Oi? O que você antevê, aquela nuvem, o holocopertor daqui 10 anos? De todo esse projeto, o que você vê? Então, difícil, mas assim, eu acho que tem uma coisa interessante que a escola encampou, essa coisa do Centro Cultural de Saúde, que vai ter o Museu do Xingu, acho que vai ser um espaço muito bacana, sabe? É um espaço interativo, um espaço que você consegue agregar pessoas. O nosso grupo de alunos, gente, para vocês terem uma ideia, com essa história do BrainComs, que foi virtual, nós estamos com mais de 300 pessoas que quiseram se inscrever no grupo de alunos para as discussões sobre cultura, saúde, povos indígenas.
Então, eu vejo que a gente está conseguindo agregar um grupo de técnicos, uma equipe multiprofissional incrível, uma experiência importante. Estamos avançando muito nos cursos à distância para chegar em todos os cantos do país, com a questão da saúde indígena. Então, eu vejo muito isso, entendeu? Essa aproximação com tecnologia. Agora, o que eu penso e eu gostaria é que a gente conseguisse trabalhar e ampliar o espaço dentro da universidade, porque a gente ainda é muito... os vínculos nossos são ainda muito com o HU, né? Não propriamente com a Unifesp. Então, eu vejo que a gente precisa ampliar esse espaço dentro da Unifesp, sabe? Ok, Sofia, você pediu um depoimento pessoal da minha pequena estadia no Xingu, né? Realmente, eu era recém-formado, como eu te disse, eu fui no comecinho do R2. Foi uma experiência realmente bastante inusitada, né? Acho que, do ponto de vista da minha experiência como médico, né, o Xingu talvez tenha sido aquela única semana que eu passei ali, foi uma coisa que me deixou ainda muito mais claro da importância de se trabalhar em equipe, numa equipe de saúde que envolve, inclusive, que envolvia e envolve hoje agentes comunitários que são, na verdade, membros da própria comunidade, né? Acho que isso foi alguma coisa muito marcante do ponto de vista pessoal, mas eu acho que mais do que qualquer outra coisa, talvez o que eu mais tirei daquele brevíssimo período ali, óbvio que é algo que possivelmente já era algo que, de uma certa maneira, vinha se configurando dentro de mim já há bastante tempo. Eu acho que assim, a coisa que me ficou mais daquela época, até hoje eu ainda tenho alguns pequenos objetos indígenas que eu ganhei naquele período que eu passei ali, algumas coisas que os índios me deram, até hoje estão no meu consultório. Mas o que eu acho que ficou de marcante para mim foi esse olhar respeitoso para o diferente, sabe? Acho que isso foi a coisa mais surpreendente no meu modelo, mais marcante da experiência que eu tive ali no Parque Nacional, né? O fato de você poder enxergar outras culturas, né? Não como melhores nem piores do que a sua, mas como algo muito diferente e para o qual a gente tem que ter um enorme de um respeito. Acho que isso foi o que mais ficou para mim. Então, acho que eu queria caminhar para encerrar a nossa reunião, já são quase 5 para o meio-dia. Acho que foi extremamente interessante, eu fiquei extremamente curioso para saber o que mais você tinha na sua apresentação. Acho que todos nós gostaríamos de muito mais do que isso, né? Talvez a gente possa pensar em, quem sabe, criar um espaço para poder ver outras coisas, não necessariamente ligadas ao nosso métier de considerar questões éticas em pesquisa, mas de aprender um pouco mais sobre esse pedaço do Brasil que a gente conhece tão pouco, né? E que vocês têm já ali décadas de dedicação que todos nós reconhecemos. E o que a gente pode, nesse momento, além de agradecer muito a sua participação aqui na reunião, é desejar que vocês possam estar fazendo seguidores que darão continuidade a um projeto maravilhoso como esse, que se iniciou em 1965, logo após o golpe militar no Brasil, e que, apesar disso, acabou sendo o que hoje é, e algo tão importante dentro da Escola Paulista de Medicina. E, como você falou agora, com esses outros campi de outros saberes da universidade, e quem sabe agregar a colaboração de professores que, de alguma forma, possam contribuir com outras questões para além da área da biomedicina, ao que se faz ali no Xingu. Gostaríamos muito de receber
projetos de pesquisa com população indígena, de professores da universidade, que não fossem apenas da área da saúde. Também, eu me lembro de quando o Taboada, que era um professor da psiquiatria, que era um terapeuta junguiano, que, como vocês sabem, valoriza muito a questão do inconsciente coletivo, foi fazer um trabalho tentando estudar essa questão do inconsciente coletivo em relato de sonhos de índios do Xingu, né? Ou seja, é um campo maravilhoso para a gente não simplesmente fazer pesquisa, é um campo maravilhoso para a gente entender outras populações, outras culturas, e eu acho que isso é algo inestimável na vida e sociedade como a que nós temos. Então, nosso muitíssimo obrigado, foi muito legal a sua apresentação e, quem sabe, a gente convida o Douglas para fazer uma outra daqui a algum tempo. Muito obrigado, viu, Sofia? Legal, legal. Muito bom.